Pois bem, meus amigos, o sapo cachaceiro que desgoverna esse país teve a sua manobra suja desmascarada. Ele está fazendo de tudo para ferrar com a vida dos produtores de tilápia no Brasil e adivinha? Essa manobra suja envolve os seus amiguinhos empresários e o envio de dinheiro dos nossos impostos para os seus amiguinhos ditadores ao redor do mundo. E enquanto isso acontece aqui no Brasil, lá em terras de Tio Sam, Donald Trump joga verdades na cara da sociedade e detona a hipocrisia dos ecoterroristas na COP30. Não preciso nem dizer que a esquerda está dando botes com o bumbum após essa declaração e ainda no vídeo de hoje temos ela, a cuidadora de idosos mais famosa do país, a primeira sirigaita tupiniquense Janja, que além de ter feito um evento flopado, continua ganhando regalias bancadas com o dinheiro dos nossos impostos. Quero comentar outras coisinhas também que estão acontecendo, como o andamento do projeto de lei antifacção e as movimentações do Centrão para a eleição de 2026. Afinal, eles só pensam naquilo. Então, se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, WhatsApp. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E nós começamos aqui esse vídeo falando sobre economia. Para variar, o governo petista está armando uma bomba relógio. Quem poderia imaginar, né? Dívida pública em alta e responsabilidade fiscal em baixa, a bomba relógio de Lula. Em 2027, a herança maldita, expressão cara ao vocabulário petista, deixará de ser um recurso retórico para se tornar um fato incontornável. Aliás, é isso que a esquerda faz, é isso que os governos petistas sempre fizeram. Agora só a mídia não está mais conseguindo esconder, não está mais conseguindo varrer para debaixo do tapete o fato de que teremos por aí uma crise que vai ter diminuição de empregos, aumento de juros e todo aquele aumento de preços no mercado que a gente já está vendo. Infelizmente, vai ficar ainda pior, principalmente em ano de eleição, quando o governo adora gastar ainda mais. E se você, meu amigo, quer se proteger, quer arrumar uma maneira de fazer aí uma renda extra entre 5 e 10 mil reais, trabalhando da sua casa, sem esquemas, mentiras, mirabolantes, sem mostrar o rosto, através do sistema FSA, clica no link que tem aqui embaixo. Você pode fazer essa renda extra trabalhando aí da sua casa e se protegendo contra essa crise que está vindo. Clicando no link aqui embaixo, você fica sabendo todas as informações e ainda tem acesso a 3 aulas totalmente grátis para entender direitinho como é que funciona. É um produto validado, você só vai precisar copiar e colar. Não é milagre, é trabalho sério. Então, se você está precisando aí de uma renda extra, corre, clica aqui embaixo, que agora eu vou adiante na pauta, começando com os ciclones de Santa Catarina, os tornados, na verdade, que todo mundo acompanhou com muita tristeza o que aconteceu em algumas cidades paranaenses e catarinenses, e isso foi usado pela esquerda, como sempre, como desculpa para promover essa agenda ecoterrorista. Tá aqui matéria da Band. COP30. Eventos como o tornado no Paraná provam que o planeta está doente, afirma Mauro Vieira. É sempre a mesma história. Eles usam algo que chocou a população para assustar ainda mais, igual eles fizeram na época da pandemia, né? Porque o medo, infelizmente, faz com que as pessoas aceitem perder a sua liberdade. E aí eu fico de cara quando eu vejo notícias como essa, ó. Governo avalia, eles estão avaliando liberar o FGTS para vítimas de tornado no Paraná, diz Glaze, ou melhor, Crazy Hoffman. Isso daqui é absurdo porque, em primeiro lugar,
já existe uma lei que libera o FGTS em caso de catástrofe natural. Então não tem nem que avaliar o governo petista. E em segundo, é mais absurdo ainda, porque o FGTS não é dinheiro do governo, é o dinheiro dessas pessoas que elas foram obrigadas a colocar num FGTS, que agora que elas estão precisando, elas não conseguem, precisam de burocracia para sacar, né? Que absurdo. E Donald Trump jogou verdades na cara da sociedade, falou sobre a COP30, melhor, ele detonou a COP30. Tá aqui o post do presidente dos Estados Unidos. Eles devastaram a floresta amazônica do Brasil para construir uma rodovia de 4 faixas para ambientalistas. E isso virou um grande escândalo. Na verdade, não virou um grande escândalo porque a grande mídia finge que não viu. Tá ali, ó, 100 mil árvores derrubadas na Amazônia para construir uma estrada para os ambientalistas da ONU. E quem acompanha aqui o canal já viu que eu denunciei isso, eu acho, desde o início do ano, que eles iam fazer, poluir com o navio do Lula, devastar para construir estradas, e é só para mostrar a hipocrisia desse pessoal, porque eles estão dando a notícia do Trump assim, ai, o Trump está exagerando, mas quando as pessoas que moram lá na Amazônia precisam construir estradas, os ambientalistas são os primeiros a negar a autorização, tentar embargar a obra, dizendo que estão protegendo a floresta. Mas aí, quando é estrada para transportar esses ecoterroristas, aí não tem problema nenhum, né? Aí é a devastação do amor. E claro, falei para vocês, os esquerdistas estão dando botes com o bumbum. A gente tem o governador Helder Barbalho postando o seguinte: em vez de falar de estradas, o presidente norte-americano deveria apontar caminhos contra as mudanças climáticas. Pausa aqui. É sério que alguém acredita que o ser humano pode impedir que o clima mude no mundo? Por favor, eles começaram a falar em aquecimento. Primeiro foi o resfriamento global, lá nos anos 70 e 80. Aí, a partir dos anos 90, mudou para aquecimento global. E aí, como não cola muito, eles vieram com esse papo de mudanças climáticas. Acontece que o clima muda. Continua aqui o Helder Barbalho. Poderia celebrar a redução histórica do desmatamento na Amazônia? Poderia, mas é mentira, porque o desmatamento na Amazônia aumentou, segundo os dados da velha mídia, inclusive. Com destaque para o estado do Pará, que obteve seu melhor resultado. Ou, no mínimo, seguir o exemplo do governo do Brasil. Investir mais de 1 bilhão para salvar florestas no mundo. Eles fazem como? Eles derramam 1 bilhão e aí cresce árvore na Amazônia? Sei. Ainda dá tempo de passar na flop 30, presidente Trump. Esperamos você com um tacacá. É melhor agir do que postar. E aí nós temos ela, né? A primeira sirigaita tupiniquense que promoveu aí um coquetel para receber autoridades e arrecadar dinheiro para a Amazônia. Não é para alugar iates de luxo, jatinhos, viagens, não. É para salvar a Amazônia. Vocês têm que encher o rabo dos petistas de dinheiro para salvar a Amazônia. Vai dar super certo. Tá aqui a notícia da Gazeta do Povo. Janja promove coquetel esvaziado para pedir dinheiro ao fundo ambiental. E mesmo assim, só fazendo uma caca atrás da outra, ela continua recebendo privilégios que são pagos com dinheiro dos nossos impostos e são, assim, no mínimo questionáveis. Como, por exemplo, esse aqui, que saiu na coluna do Igor Gadelha. A sala de Janja na área de negociação da COP30. Primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja tem sala para receber pessoas na Blue Zone, a Zona Azul, área de negociação da COP30 em Belém. Que tipo de negociação com outros líderes mundial uma primeira-dama brasileira tem como obrigação? Nenhuma. Por que a Janja tem essa sala? Porque a esquerda não tá nem aí para gastar o dinheiro suado dos nossos impostos. Uma coisa não para por aí, essa daqui é pior ainda, ó. A Janja ocupa lugar de mais destaque que chefes de poderes na COP30. Primeira-dama sentou-se ao lado de Lula durante a cúpula de líderes, sendo que ela não é líder, ela é a senhora que dorme com o presidente, primeira-dama. Ela não foi eleita, ela não representa ninguém, mas ela tá lá.
Enquanto os presidentes da Câmara e do Senado, por mais que eu não goste do Alconhonho e do Hugo Moita, eles são chefes de poder, né? Eles têm votos, eles têm mais destaque do que a Janja, ou deveriam, pelo menos. E do STF, aí tá aqui a fotinho, ó. O Hugo Moita, o Alconhonho, aqui tá o ministro favorito do MST, o Fachin, e aquela que aparece a cada 4 anos, mas agora ela tá na Secretaria do Ambiente, ET, Marina Silva, enquanto o Janja tá ali, ó, na primeira fila junto com os líderes mundiais. Ela é líder mundial? Não, mas eles não estão nem aí. Eles chamam a gente de palhaço e ainda cospem na nossa cara. Enquanto esse mundo fantástico de Bob acontece dentro da COP30, em Belém, a situação tá feia. Já falei para você sobre a falta de água no evento, já falei para você sobre os preços absurdos da comida, mas tem inclusive ameaças do crime organizado, dos narcoterroristas. Uma van de uma delegação estrangeira da COP30 foi incendiada em Belém. O veículo foi contratado para transportar representantes da Indonésia e foi destruído por criminosos. A Polícia Civil, que está investigando o caso, está contradizendo o relato de moradores. Os moradores falam que sim, isso tem relação com o Comando Vermelho, o crime organizado que não queria a realização da COP lá, mas a Polícia Civil correu para dizer que não tem nenhuma ligação com os criminosos e que é tudo intriga da oposição. E enquanto acontece a Flop 30 aqui, Lula pegou um avião para despejar mais CO2 na atmosfera e ir até a Colômbia, onde rolou a CELAC. Para quem não sabe, a CELAC foi fundada por, olha que pessoas maravilhosas, Hugo Chávez, Fidel Castro e o Lula. É uma junção de socialistas que tem a pretensão de fazer frente para OTAN e para a OCDE. Então, é uma organização de socialistas para defender basicamente o narcoterrorista, em que Lula foi um protagonista, tá aqui, e o Petro criticou a barbárie no Caribe. Trump está explodindo barcos carregados de substâncias ilícitas e isso é uma barbárie. Incendiar a van em Belém, não. Aí não. O crime organizado tomando conta do Brasil, não. Porque aí são os narcoterroristas, né? E o Petro, ele é um narcoafetivo. Inclusive, defende abertamente a legalização da cocaína. E já que estamos falando nos assuntos internacionais e Colômbia, Petro, vamos retomar aqui os Estados Unidos, porque o tarifaço, infelizmente, continua em vigor, graças à incompetência e junção com ditadores do nosso governo, e o Mauro Vieira anunciou que terá uma nova reunião com Marco Rubio. Será que será uma nova reunião? Será que será? Ficou ruim, né? Mas será que é uma nova reunião para marcar outra reunião? Tá aqui, ó. O chanceler de Lula anuncia a reunião com Marco Rubio no Canadá. Essa reunião vai acontecer no G7, onde o Brasil participa do evento como convidado, e eles irão conversar a respeito do tarifaço. O problema é que o governo do Brasil insiste em dizer que o tarifaço é uma questão meramente comercial, enquanto o governo dos Estados Unidos já deixou muito claro que vai além dessa pauta econômica. E já que estamos falando na pauta econômica, a Casa Branca divulgou um anúncio confirmando a investigação da JBS dos amiguinhos do Lula, e mais outras 3 gigantes da proteína animal. Tá aqui, ó. A Casa Branca soltou um comunicado confirmando a investigação anunciada por Donald Trump mais cedo contra gigantes da proteína animal. A nota cita nominalmente a JBS como alvo de suspeitas de conluio ilícito, JBS, será? Fixação de preços e manipulação. Será que a JBS faz isso? Vamos ver. Agora vamos voltar aqui para o Brasil. Essa notícia aqui eu já estou acompanhando há um tempo, a treta da tilápia. Não sei se vocês viram em algum lugar, mas eu estava procurando mais informações porque o governo Lula tinha dito que ia incluir
a tilápia na lista de espécies invasoras, porque ela não é natural do Brasil, mas assim, o trigo também não é, o milho também não é, a soja também não é, enfim, por que eles implicaram com a tilápia? Eu fiquei pensando. E daí, nesse final de semana, sai a notícia de que é oficial, ó. O governo Lula incluiu a tilápia na lista de espécies invasoras. A medida do Ministério do Meio Ambiente gerou preocupação em produtores de peixe, que é o mais consumido do Brasil. O Brasil produz muita tilápia, isso gera muitos empregos. E com essa inclusão do peixe na lista de espécies invasoras, isso vai dificultar a criação, transporte, a venda, enfim, vai ferrar com a vida do produtor brasileiro. E eu fiquei pensando, por que eles estão fazendo isso? O que eles vão ganhar com isso? Alguma coisa eles têm que ganhar com isso? O PT não dá ponto sem nó? Se eu não conheço. Aí eu vejo essa matéria aqui no Poder 360. Lula celebra acordo com o Vietnã com caixa da Friboi, que é da JBS, dos amiguinhos. Países acertaram a concretização da primeira exportação de carne bovina do Brasil para os vietnamitas. Mas não é só a carne bovina. Eles irão exportar também tilápias. Só que o Poder 360 preferiu ocultar isso na manchete. Porque tem gente que só lê a manchete, né? Mas eu vou ler aqui o corpo da um parágrafo só. Os líderes celebraram a concretização da primeira exportação de carne bovina do Brasil ao Vietnã e da primeira exportação de tilápia do Vietnã para o Brasil. E é aqui que tá a mágica, porque quem não sabe, o Vietnã faz parte ali do conglomerado de ditadores que o Lula adora. Então, de forma simbólica, eles posaram com uma caixa da Friboi, que é da JBS, com uma bandeira brasileira e outra bandeira vietnamita. Esta era da Navico e tinha escrito na lateral filé de peixe. Então, para que os amiguinhos ditadores do Vietnã fiquem numa posição melhor, o Lula resolve ferrar com a vida dos produtores de tilápia no Brasil. É assim que eles defendem a soberania que eles falam, né? Destruindo os empresários brasileiros para dar dinheiro a ditadores. E agora vamos aí para um assunto que será muito falado essa semana, afinal de contas, o Hugo Moita falou que será votado o projeto de lei antifacção e o Lula reclamou com Mota da escolha de Derrite para relatar esse projeto de lei. Eu confesso para vocês que quando eu vi que era o Derrite, que seria o relator, eu fiquei feliz. Mas a alegria do pobre no Brasil, ela não dura muito, porque logo depois sai essa notícia aqui. Entrevista. Não vamos classificar como terrorismo, mas reconhecer a equivalência, diz Derrite, relator do PL antifacção. Deputado defende que membros de quadrilha como o PCC e CV não tenham direito à liberdade condicional e outros benefícios e diz que faltou um alinhamento do Planalto ao apresentar o texto. Então, é bom o Derrite estar relatando, com certeza ele vai ali cortar muito privilégio que esses narcoterroristas têm, mas infelizmente a gente saiu derrotado mais uma vez na nossa pauta de classificar o narcoterrorismo como narcoterrorismo. Outra pauta que está rolando lá em Brasília, a Câmara discute proposta para acabar com a taxa das blusinhas cerca de um ano após a aprovação. Quando foi aprovada a taxa das blusinhas, a gente avisou. Eles estavam dizendo que isso é porque os varejistas brasileiros estavam reclamando, mas a gente explicou, não vai aumentar o consumo nos varejistas brasileiros e só vai prejudicar os mais pobres que não terão mais dinheiro para comprar as coisas que eles compravam antes e vão ter que acabar comprando menos. Aí agora fizeram um estudo genial, em que eles descobriram que a gente tinha razão, A taxa não teve impacto mensurável na geração de empregos e acabou penalizando principalmente os consumidores de baixa renda que passaram a pagar mais caro nos produtos e a consumir menos. Conclui o levantamento. Eles precisam estudar, fazer um levantamento para chegar a uma conclusão óbvia. Isso é óbvio, qualquer pessoa que tenha 2 neurônios assim consegue entender.
E a gastança que eu falei para vocês, não é só da primeira sirigaita. A esposa do Haddad também está contribuindo para o rombo nos cofres públicos. Governo Lula gasta mais de 100 mil reais. 100 mil para a mulher de Haddad passear, quer dizer, viajar na China. A Ana Estela foi escolhida para um cargo, foi escolhida de uma forma totalmente imparcial, com certeza, e viajou com as despesas bancadas por mim, por você, por todo o Brasil, ou seja, pelo pagador de impostos. Eleições 2026. Tarcísio se prepara para a disputa presidencial. A gente já vem acompanhando isso há um tempo. Eu separei essa matéria aqui porque tem recado do Centrão, tá? O Centrão e a Faria Lima que fala pelo Boca de Aluguel aqui, que é o jornalista Lauro Jardim da Globo. Então, eles dizem que depois das operações no Rio de Janeiro, Tarcísio ficou mais animadinho e que, em princípio, aí aqui eu não sei se é verdade, né? Lembrando, é o recado do Centrão e da Faria Lima através da Boca de Aluguel. É o recado que eles estão passando pra gente. Eles estão dizendo que, em princípio, o apoio oficial de Jair Bolsonaro ocorrerá em dezembro, com provavelmente um recado enviado a partir da prisão. Se o Bolsonaro tá preso injustamente, a condição debilitada de saúde dele, isso pouco importa pro Centrão. O que eles querem é que o Bolsonaro escreva uma carta, faça um vídeo, alguma coisa dizendo assim, Tarcísio presidente. E aí eles vão deixar o Bolsonaro mofar na prisão, porque eles já conseguiram o que eles quiseram. Infelizmente, essa é a verdade, né? Continuando aqui, está prevista inclusive uma nova conversa entre Tarcísio e Bolsonaro nos próximos dias. Vou acompanhar e trazer para vocês, mas só se o violador de direitos humanos permitir. Eles falam isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Por que o Bolsonaro tá preso mesmo, né? Ninguém sabe. Na verdade, a gente sabe. É por causa disso aqui, ó. Mesmo com o perfil bloqueado, mesmo sem postar nada, censurado de forma totalmente injusta e arbitrária, Bolsonaro ganhou milhares de seguidores nas redes sociais. Proibido de postar desde julho, o ex-presidente ganhou 300 mil novos seguidores apenas no Instagram. Provavelmente isso aconteceu em todas as redes, mas é justamente por isso, porque o Bolsonaro é o líder da direita. Com certeza ele venceria a eleição de 2026 se pudesse disputar de forma justa, talvez até de 2022, mas não dá para falar isso que dá cadeia, enfim. Então, para os planinhos do Centrão darem certo, eles precisam que Bolsonaro esteja preso, porque senão eles nunca vão conseguir eleger nenhum desses presidentes palmolengos deles. E vamos fechar com uma boa? A gente viu aí a Fórmula 1 em Interlagos nesse final de semana e a galera de Interlagos tem um recadinho bem carinhoso pra Globo. Olha só. Tá aí. O pessoal, o povo brasileiro, mandando a Globo tomar caju e a Band comemorando. Não que a Band seja grandes coisas também, porque eles têm alianças com a China, que acompanha aqui o canal sabe, mas essas são as notícias do final de semana e eu vou ficando por aqui. Quero saber de vocês o que vocês acham disso tudo que eu falei. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui.